E você sabia que quase 2 milhões de brasileiros são descendentes de japoneses? É isso aí, Babi. Essa é a história que começou há quase 110 anos. E a gente vai mostrar a influência da comunidade japonesa no esporte olímpico do Brasil. É a estreia da série Nikkeis, Os Descendentes. Nas mãos que desenham o passado, o esboço do futuro. Há 110 anos, os primeiros imigrantes japoneses chegavam ao Brasil e iniciavam uma longa história de união olímpica que agora pegará o caminho de volta às origens. O Esporte Espetacular começa hoje a contar a saga dos descendentes japoneses no esporte brasileiro. Em 3 episódios, vamos nadar com os pioneiros, lutar junto com os precursores, superar a guerra e sonhar com o dourado do sol nascente nos Jogos de Tóquio. Primeira vez que eu venho aqui no Porto de Santos. Bacana saber que minha família chegou aqui. 110 anos depois, Poliana Okimoto refaz os passos da bisavó. No mesmo Porto de Santos, armazém 14, portão 8. Que sensação que te deu quando você andou aqui? Eu fico me colocando no lugar, sabe? Como que os meus bisavós chegaram aqui, o que eles estavam pensando, qual foi a sensação. Acho que a sensação é boa de encontrar terra novamente, depois de 2 meses, né, de mar, mas aquela sensação de insegurança, o que vai vir por aí, né? Eu fico tentando me colocar no lugar deles. O lugar deles, exatamente no dia 28 de abril de 1908, era o Porto de Kobe, região central do Japão. Ali estava atracado o grande Kasato Maru, um navio a vapor de 6 toneladas, com os primeiros emigrantes a caminho do Brasil, em uma jornada de 52 dias. Do mar para o mar, décadas depois, Poliana se tornou uma atleta das águas abertas, campeã mundial de maratona aquática, bronze no Rio de Janeiro em 2016. Eu abrindo a porta para as mulheres em Olimpíadas, né? E o Tetsu para os homens, né? Tetsu Okamoto, primeira medalha olímpica da natação brasileira. Poliana Okimoto, primeira nadadora brasileira a subir num pódio olímpico. Sobrenomes parecidos por coincidência. 2 brasileiros, descendentes, pioneiros. A conquista de Tetsu foi em Helsinki, na Finlândia, 1952. Repare que no pódio da prova dos 1.500 metros só tinha olho puxado. O sorridente ali à direita era o brasileiro. Mas é preciso um rápido contexto histórico. Tetsu tinha 7 anos quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. E nessa época, não era fácil ser um Nikkei, como são chamados os descendentes de japoneses. Eu não podia nem reunir, estava a cidade de ficar uma turma lá conversando, ia preso mesmo. Em 1945, o Brasil declarou guerra ao Japão. E a situação não ficaria menos tensa pelos próximos 5 anos. O esporte não resolveu a questão diplomática, mas ajudou na reaproximação entre os 2 países. Um episódio marcante aconteceu em 1950, quando a piscina do Pacaembu recebeu a visita de 4 nadadores japoneses. Eram os peixes voadores. A presença de uma equipe campeã mundial encheu de orgulho a colônia nipônica. Depois de anos, ela pôde ouvir seu hino e ver a bandeira japonesa novamente hasteada. Do Pacaembu, a excursão seguiu pelo Brasil até chegar ao Iara Clube em Marília, interior de São Paulo, justamente onde treinava um promissor atleta da região. Foi aí que o Tetsu ficou sabendo que o japonês treinava no mínimo
10 mil metros por dia, né? E o Tetsuo treinava apenas 1.500 metros, né? E a partir de então é que ele começou a treinar 10 mil metros e aí foi baixando os tempos. É uma pessoa iluminada e muito determinada, predisposta a ser alguém, como ele me falava. Quero ser alguém na vida. Orar pelos antepassados. É um traço marcante da cultura japonesa. Um ritual que, para a família da Poliana, sempre vai ser marcado por uma tragédia. Somos da região de Hiroshima, alguns morreram na guerra, morreram com a bomba, e os que ficaram ainda tiveram o prejuízo dos efeitos colaterais da bomba, então eles não puderam procriar. Então a família que era lá do Japão, ela acabou se extinguindo. Cerca de 340 mil pessoas morreram por causa da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial impactou na história da família da Poliana, também na do Tetsuo Okamoto, dois descendentes que mudaram a trajetória do esporte olímpico brasileiro. Desde a medalha do Tetsuo em Helsinki, o Brasil teve Nikkeis em 13 de 16 edições dos Jogos. Foram mais de 30 atletas em 13 modalidades diferentes. A mais nipônica de todas, sem dúvida, o judô. Só um dos próximos assuntos da série Nikkeis, os Descendentes.